Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Por que será que quando tudo fica em silêncio, isso te incomoda tanto? Fala, meus irmãos e minhas irmãs, tudo na paz com vocês? Eu sou o Nando e hoje eu vim trazer uma palavra direto de Deus para o teu coração, dando sequência a uma série de mensagens que nós temos falado aqui sobre o mundo que nos adoeceu, né? Então, nós falamos aqui desde o início sobre vários pontos para você entender por que o mundo está doente, né? Para você que não acompanhou, né, a gente lançou a Cristoflix, ainda não é uma realidade, né, mas poderia ser, né? Então esses aqui foram alguns dos episódios que nós tratamos aqui, você vai poder conferir aqui dentro do canal, cada um desses episódios. Esse episódio que a gente está gravando aqui hoje é o 6º episódio, então tem 5 já gravados, ministrados aqui, e agora você está vendo o 6º. Então se você está vendo essa 6ª mensagem, volta para poder assistir as outras também, para você não perder nada, tá? Aqui dentro tem uma playlist, aqui na descrição eu vou deixar o link dessa playlist para você também, tá? E se você tem gostado, por favor, se inscreva no canal e deixa seu like aqui para você receber sempre aviso, né? Inclusive tem um sininho do lado do botão de se inscrever para você ativar as notificações. Ativa essas notificações nesse sininho para sempre que eu postar algum vídeo aqui, você possa acompanhar todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui, beleza? Para ser mais fácil ainda para você, se você tiver alguma dificuldade em achar essa playlist, que é onde está toda a série de mensagens, você pode pegar o seu celular agora, liga a câmera dele e aponta a câmera para esse QR Code, esse quadrado branco aqui, com cor preta também dentro, né? Se apontar para ele, você vai ver que vai aparecer um link. Você toca nesse link e você vai direto para a playlist, tá? Assim fica mais fácil, de repente, caso você não consiga encontrar aqui na descrição também, beleza? Vamos lá para esse 6º episódio, onde nós vamos falar sobre o desconforto do silêncio. Deixa eu jogar minha imagem para cá, que o texto que embasa isso é o Salmos 46:10, que você vai poder acompanhar comigo também, tá? A Bíblia fala: se aquietem e saibam que eu sou Deus. Que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração. Vamos orar ao Pai. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir a sua voz hoje, Pai, e que possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas. Senhor, fala, nos revela, Pai, e que o silêncio hoje, Pai, que nos incomoda, possa, Senhor, ser revelado a nós como uma oportunidade de ouvir a sua voz. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que você possa dizer amém. Então vamos lá. Vou recapitular a pergunta que eu fiz para você. Eu quero que você me responda agora, né? Por que será que o silêncio incomoda tanto? A gente tem falado sobre o mundo estar fazendo uma série de barulhos, sempre confusão o tempo todo, para tentar te distrair. Mas aí, quando você está em silêncio, quando você começa a conseguir fechar, criar as barreiras de contenção, que foi o que nós vimos no episódio anterior, né? Você começa a ter mais paz na tua vida. Você começa a parar alguns momentos de silêncio, esquecer, deixar aquela correria, aquele barulho todo para trás, né? Aí, quando isso acontece, muitas pessoas têm uma ação um pouco estranha, porque o silêncio era a oportunidade de você poder ouvir um pouco a voz de Deus. Mas aí, quando você está em silêncio, o que é que você faz? Você vai pegar o telefone, vai ver alguma coisa, vai botar algum vídeo no YouTube, vai botar uma música, vai se ligar em alguma outra coisa na tua vida, né? Por que será que isso acontece? Porque, na verdade, a gente precisa entender que o silêncio ele não cria problema, né? Mas o silêncio ele começa a revelar o problema. Então, muitas vezes, esse barulho todo que a gente vive, essa agitação toda que a gente vive, é para camuflar alguns problemas que a gente tem que enfrentar, que tem que resolver, e a gente não resolve. E aí, muitas vezes, para não enfrentar aquele problema, né, a gente começa a se envolver em um monte de coisas, para a gente estar tão ocupado, né, para que você não tenha que encarar aquilo que você precisa encarar, né? Eu falei que essa série de mensagens começou do meu desejo de escrever um livro. Eu comecei a escrever esse livro, tem 10 capítulos prontos. Em breve, esse ano ainda vai ser lançado, né? Que é O Mundo que Nos Adoeceu. Nele eu conto o depoimento de uma jovem que ela passou por um gabinete comigo, né? E ela contou a história dela, né? Ela falou que ela era de uma igreja onde ela era a pessoa mais dedicada, mais ocupada. Ela estava envolvida de segunda a segunda, ela estava em todos os projetos. E a princípio aquilo era muito bom, né? Poxa, alguém que é envolvido. Mas na verdade foi descoberto, né? Ela falou assim, cara, eu me envolvi em tantas atividades
Porque quando eu tinha que chegar em casa, eu tinha alguns problemas para resolver com o meu marido, que sinceramente eu não sabia lidar com aquilo. Então a minha saída era viver enfurnado dentro da igreja, assumindo vários compromissos, várias atividades, para que eu chegasse tarde. Quando eu chegava em casa, já estava tarde, estava dormindo e fosse passando os anos, isso me ajudava a não ter que encarar os meus problemas. Tem gente que está fazendo exatamente a mesma coisa, né? Porque quando você fica em silêncio, você começa a encarar tudo aquilo que você estava negligenciando, que você estava deixando para lá, e muitas vezes você prefere voltar para o barulho. Opa, prefiro voltar para cá, porque antes pelo menos eu não tinha que encarar isso. Porque resolver problema é difícil. Resolver problema, resolver as coisas que precisa resolver, cara, é desafiador. Se fosse fácil, tinha um monte de gente conseguindo, né? Então, por ser desafiador, muita gente às vezes prefere não enfrentar o problema, né? Então, até agora, a gente viu que o mundo ele acelerou a gente, ele deixou a gente doente com tanto agito, tanta bagunça. Nós vimos também que as pessoas estão começando a usar o status de ocupado, né, como algo glorioso, né? Teve uns dias que um rapaz trabalha comigo, né? Ele falou, a agenda do homem tá lotada. Mas ele falou isso como se fosse uma coisa muito boa, sabe? Nossa, isso é importante. Mas não, cara, a sua agenda lotada, a sua vida corrida, não faz parte da identidade de quem você é. Então, nós vimos já que isso não cabe para nossa vida. Se você está se orgulhando por isso, não se orgulhe, né? Você tem que dar conta de fazer as coisas que você precisa fazer, importantes dentro do seu tempo ali, e não viver uma agenda tão ocupada a ponto de não ter tempo para as coisas que realmente são importantes. Nós vimos aqui sobre a guerra pela nossa atenção, né? O diabo ele traça uma guerra, e essa guerra acontece na nossa mente, e é para brigar pela sua atenção, porque quando ele se tira a sua atenção, você deixa de dar atenção para aquilo que é importante, né? E nós vimos também no episódio anterior sobre como fechar as portas da nossa mente para impedir, para que não seja qualquer coisa que vai entrar na nossa vida. E quando você faz isso, aí o barulho ele diminui. Só que aí o silêncio ele começa a aparecer. Barulho sai, silêncio começa a prevalecer na nossa mente, e é aí que muita gente acaba travando, né? E esse Salmos 46:10 fala exatamente, se aquietem e saibam que eu sou Deus, né? Então, essa palavra é para revelar algo muito importante para a gente, né? Porque tem muita gente achando que o silêncio que é o problema, mas não, o silêncio não é o problema. Eu quero que você entenda isso hoje. O silêncio não é o problema da tua vida. Não é isso que está travando você, né? O silêncio ele só parece que é ruim porque ele mostra aquilo que o barulho ele escondia na tua vida. Somente por isso. E muita gente não vive no barulho por acaso. Tem gente que tá vendo o barulho para não ter que pensar, para não ter que sentir, para não ter que encarar. E isso não é só percepção, tá? Isso aparece até na Bíblia, várias vezes mostra que é exatamente isso que acontece. Eu quero que você veja isso comigo lá em Salmos 39, 2-3, que fala assim, fiquei em silêncio, não disse uma palavra, mas minha angústia só aumentou. Meu coração ardia dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo queimava. Então o salmista Davi aqui, ele tá desabafando pra gente, falando assim, vocês estão percebendo o que é que tá acontecendo? O silêncio, ele trouxe à tona aquilo que já estava dentro dele, ele não criou nada, ele só revelou aquilo que estava acontecendo. Ele fala assim, eu fiquei em silêncio, não disse uma palavra, mas minha angústia só aumentou. Então, quando eu travo, muitas vezes ali nesse momento de silêncio, né, por não resolver os problemas, resolver aquilo que eu preciso resolver, a angústia ela só aumenta. Então, meu coração ardia dentro de mim. Por que isso acontecia? Ficava calado sem resolver o problema. Não estou falando de você ficar em silêncio e você ver o problema e ignorar o problema, não é isso. Ficar em silêncio é ficar atento a ouvir tudo aquilo que você precisa, todo o direcionamento que você precisa ouvir da parte de Deus e resolver todos os problemas que você tem para resolver. Para isso que você fica em silêncio. Porque quando você está na correria, está no barulho, está na agitação, você não resolve isso, você não ouve. Você está tão distraído que você não ouve a direção da parte de Deus e você ignora, você começa a se relacionar com o problema. Ao invés de resolver, você traz ele para dormir com você, você mora com ele, você dá comida, você alimenta ele, você vai cuidando dele, crescendo, fazendo ele crescer. Entende? Esse que é o problema. Quando você fica em silêncio, sem resolver o problema, você só faz esse problema crescer e aumentar na tua vida. Então, trazendo para a nossa realidade, isso que a gente está falando aqui hoje não é só espiritual, é comportamental também.
Tá? E eu quero te mostrar isso porque tem pesquisas que comprovam isso também, para você ver que tudo que a Bíblia fala, ela tem ligação também com a ciência, com a psicologia, com tudo que vai mostrando no mundo, com a realidade que está acontecendo, para que você que de repente talvez seja um pouco cético, falando, cara, eu não acredito tanto na Bíblia, assim. Vou te mostrar dados aqui e você compara, né, para você entender. E para você que acredita, cara, olha só, coisas espirituais com coisas espirituais, coisas naturais com coisas naturais, e você vai ver que tá tudo ligado. Olha aqui essa pesquisa. Mais de 9 horas online por dia. Hiperconexão preocupa os brasileiros, diz estudo. O que tá falando aqui? Nós estamos conectados às redes sociais o tempo inteiro. 9 horas por dia, né? Online. E cerca de 3 horas dedicadas somente às redes sociais. A gente tá o tempo todo... Não, você tá falando que, cara, é ruim você tá usando a tecnologia? Não, mas você consegue entender que se você passa 9 horas do teu tempo para poder ficar enfiado dentro da internet, você tá deixando de olhar para algum outro lugar que seja importante na tua vida? Tô falando de 9 horas do teu dia. Você passa, em média, né, quem desse fosse 8 horas de sono, mas você passa de 6 a 7 horas de sono ali, mais ou menos, né? E 9 horas enfiado na internet. E qual o tempo que você aproveita acordado para realmente se dedicar a coisas que são importantes na tua vida? Quero que você preste atenção que, olha só, esse barulho, as pessoas estão se enfiando cada vez mais desse barulho, nessa confusão, desse agito todo, muitas vezes para correr de um problema que precisa resolver. Então, aqui, o barulho acaba se tornando uma fuga na nossa vida, né? E quando o barulho se torna uma fuga, aí que você precisa se preocupar. Lá atrás a gente falou sobre o mundo que quer manter a gente distraído, para não precisar refletir, para se sentir cansado para poder buscar. Então, por enquanto, você está ocupado, você não precisa lidar com aquilo que está lá dentro de você. Por isso que você às vezes se mantém tão ocupado. Aí você começa a pensar, né, cara, por que eu arrumo tanto compromisso, tanta responsabilidade, por que eu sempre estou me enfiando em problemas, tentando resolver situações, até situações que não são minhas? Por que eu estou o tempo todo procurando estar nessa agitação? Às vezes é para não precisar resolver aquilo que está dentro de você. Mas quando o silêncio chega, aí vem junto o pensamento que você estava evitando, vem decisões que você estava adiando, vem emoções que você estava reprimindo, dores que você estava empurrando para frente ali, e aí aparece o silêncio se tornando um problema pela tua vida. Mas não é, o silêncio ele só tirou o anestésico, aquilo que estava anestesiando o problema. Então o barulho tem se tornado a fuga para muitas pessoas. Estar ocupado virou uma forma de anestesia. Porque quanto mais distraído eu estou olhando para algo, eu paro de ficar pensando, né, me preocupando com isso daqui que eu preciso resolver. E é aí que isso se torna um problema. Mas quando para toda essa agitação, vem aquela sensação estranha de vazio dentro de você. Você fica inquieto, você fica incomodado, que é difícil até de você poder explicar. Então olha só como as pessoas agem em relação ao silêncio hoje em dia, né? Aqui tem outra reportagem, outra notícia que eu trago para você, que fala o resultado de um estudo que envolveu 220 voluntários, né, em 11 testes. Cara, é coisa de doido, né? Quando eu tava lendo isso daqui, eu falei, rapaz, como é que pode isso acontecer, né? Antes, quando desafiadas a ficar de 6 a 15 minutos ali sem companhia, nem mesmo o celular, 57% das pessoas afirmaram ter dificuldades para se concentrar. É ou não é verdade isso, né, cara? Não sei se isso acontece contigo, tem acontecido muito comigo. Cada vez tem sido mais difícil me concentrar em algo. Eu faço um esforço muito grande, eu falo isso, cara, porque assim, a palavra que eu trago para vocês, eu reflito pra minha vida também, tá? E esse mundo que a gente vive está adoecendo todo mundo. Se você não tomar cuidado, qualquer um pode ser alcançado. Tem sido cada vez mais difícil para mim me concentrar nas coisas. Às vezes está fazendo algo e qualquer coisa acaba me distraindo, tirando meu foco, minha atenção e me faz me perder nos meus pensamentos. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Eu converso o tempo todo e as pessoas falam da mesma coisa. Por que será que isso está acontecendo? Tem que acender um sinal de alerta na tua vida, sabe? Para você começar a entender isso aqui. 89% disseram que a mente começou a ficar vagando. Você fica à toa, cara, você não consegue parar para refletir, pensar sobre a vida, sua mente só fica vagando, à toa, né? Procurando alguma sensação de conforto ali, né? E 49% não gostaram da experiência. Outro teste concluiu que 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram levar choques a ficarem sós. Cara, que coisa de doido. Quando eu tava lendo isso, eu falei, como é que pode? Preferir levar choque do que você ficar sozinho.
né? Então, só, a Bíblia não fala, não fala diretamente que as pessoas usam barulho como fuga, né? Só para deixar claro isso. Mas ela mostra um padrão humano para poder evitar confronto interior, para fugir da presença e acabar se distraindo. E a gente vai perceber isso lá em Gênesis, que eu quero que você leia comigo também. Gênesis 3:8, que diz: quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus andando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Aqui está falando de Adão e Eva, né? Só para você entender. Então a palavra de Deus diz que quando Deus chegava ali no Éden, o homem e a mulher estavam ansiosos por ouvir a voz de Deus. Imagina que coisa maravilhosa, que coisa honrosa, né? É você poder todo entardecer, tomar o seu cafezinho com bolo ali com Deus, bater um papo com ele, escutar diretamente de Deus a todas as orientações, a escutar a voz dele. Era maravilhoso, mas aqui Deus mostra que agora a situação era outra. Quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor andando pelo jardim e se esconderam dele. Olha como é que muda a situação, né? Olha que interessante o que acontece aqui nesse momento. O primeiro comportamento do ser humano depois do erro não foi resolver, foi se esconder. É exatamente isso que é o padrão do comportamento humano. A gente não resolve os problemas, a gente foge dos problemas, a gente se esconde para não resolver os problemas, assim como Adão e Eva estavam fazendo. Fugir da presença, fugir do confronto, fugir de Deus. Tem gente que não consegue mais falar com Deus, não consegue mais orar a Deus, até está dentro da igreja, vem para a igreja, mas não consegue falar com Deus. Tá ali dentro, mas ao mesmo tempo se escondendo. Então hoje a gente não se esconde atrás de árvore, a gente se esconde atrás do barulho, atrás de uma vida ocupada, através de uma agenda cheia. Talvez a sua árvore seja a sua agenda lotada, seja a sua vida extremamente ocupada. E a gente começou a se acostumar com isso, não porque a gente está enrolado, a gente está ajustando e a gente começa a justificar, mas de uma forma orgulhosa, porque tá correria. Cara, por favor, entenda. Se a sua vida tá tão corrida hoje, a ponto de você não conseguir prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, nas conversas que você está tendo, nos relacionamentos que você está construindo, isso é ruim para a sua vida. Isso é um problema que você precisa resolver. E talvez você está nessa agitação toda por conta de algo que precisa ser resolvido. O que é que na tua vida precisa ser resolvido hoje, mas que depende de você sair de trás da árvore, sair dessa ocupação toda na tua vida, né? Na Bíblia traz um exemplo pra gente também de Saul, que precisava que fosse tocado uma harpa para que ele se acalmasse, né? E você pode ver isso em 1 Samuel 16, 14 até o 16, que fala assim, ó: alguns dos servos de Saul disseram: um espírito maligno o atormenta. Vamos procurar alguém que toque a harpa. Sempre que o espírito maligno vier sobre o rei, o músico tocará e o Senhor ficará melhor. Olha o que acontece aqui agora. Saul estava perturbado por dentro e ele buscava alguém tocando, porque aquele barulho aliviava aquilo que estava acontecendo dentro dele. Exatamente o que a gente faz. A gente está buscando barulho para poder aliviar. A gente vai na música, a gente vai nos filmes, vai nos streams para poder ficar assistindo séries e mais séries. A gente se enfia dentro da internet, no celular, para buscar um alívio. Mas olha só, isso não resolve, assim como não resolvia para a saúde também. Isso só aliviava, é algo paliativo. E eu vou te falar, você pode até estar tendo a sensação de que está tudo bem, mas não está tudo bem. Eu preciso que você entenda isso, porque quando a gente acha que tá tudo bem, cara, a gente nunca vai procurar uma solução. Eu preciso que você entenda que tudo isso que você está fazendo é só paliativo. Você pode estar na consulta com um psicólogo, psicanalista, tomando remédio. Eu não estou falando contra, não, tá? Aqui na igreja a gente faz, inclusive, um acompanhamento com psicólogo, mas também com acompanhamento pastoral, né? Então, isso tudo faz parte do processo, mas entenda que essas soluções são paliativas, não são soluções definitivas da tua vida. Não adianta você se tranquilizar com um remedinho. Não adianta você se tranquilizar passando algumas horas conversando com alguém. Não adianta você se tranquilizar mexendo um pouquinho na internet, bebendo um pouco, fumando um pouco, saciando um pouquinho o teu vício, porque isso só vai aliviar momentaneamente aquilo que é mais profundo que precisa ser tratado. E é por isso que o silêncio ele incomoda tanto, porque o silêncio ele obriga você a olhar para dentro.
E nem sempre aquilo que está dentro está organizado na tua vida. O silêncio, ele traz à tona aquilo que estava dentro. Ele não cria nada, ele só revela. Então, se hoje você começar a se acalmar porque você entendeu como criar essas barreiras de contenção, esteja preparado para que no momento de silêncio você tenha que enfrentar aquilo que você estava ignorando, aquilo que você estava negligenciando, deixando escondido até agora. Então, existem duas reações ao silêncio que você pode ter. Quando o silêncio chega na tua vida, a pessoa tem dois caminhos. Primeiro, ou você foge de novo, você vai pegar o telefone, vai ligar alguma coisa, vai se ocupar, vai se distrair e você volta para aquele ciclo, né? Que é barulho, fuga, cansaço, mais barulho. Você tem essa alternativa. Tem gente hoje que está voltando para o mesmo ciclo, porque essa é uma alternativa. Eu não vou mentir para você. Você tem alternativa, cara. Você vai começar a ficar em silêncio, você estava buscando isso, mas quando você começar a ter que enfrentar aquilo que estava guardado lá, muitas vezes você vai preferir voltar para o barulho. Opa, deixa eu voltar para lá. Deixa eu voltar para lá, porque lá eu estava na agitação, na correria, eu não precisava ficar me preocupando com isso. Essa é uma alternativa, mas entenda, é um ciclo sem fim que não vai trazer solução definitiva para a tua vida. Agora você tem uma segunda opção. Você estar no silêncio e escolher permanecer no silêncio. E aqui que é o ponto-chave dessa mensagem, dessa palavra de hoje aqui. Quem permanece no silêncio começa a ser tratado por Deus. Vai ser doloroso, não vai ser fácil. Quando você estiver no silêncio e você começar a ouvir a voz de Deus, você vai ser orientado. Aí você vai ser tratado. E ser tratado exige mudança, exige que você mude por dentro, mude costumes, mude crenças, mude hábitos na tua vida. E você vai ver qual é o poder de hábitos ruins e hábitos bons na tua vida. Porque tem gente hoje que vive no ciclo de hábitos ruins, que está voltando nesse ciclo o tempo todo de barulho, 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 e não percebe que isso está acontecendo. Mas se você escolher permanecer no silêncio, você vai estar pronto para ouvir a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, eu sou tratado. Você está preparado para ser tratado? Comenta aqui abaixo assim, ó, eu estou preparado para ser tratado, para eu saber que você chegou até aqui. Comenta aqui, assuma esse compromisso com você, esse compromisso público, né? Eu estou preparado para ser tratado. Esteja preparado, porque é no silêncio, não é no barulho. É no silêncio que você percebe aquilo que você precisa mudar. Que você entende o que está desalinhado na tua vida. Que você ouve aquilo que você antes ignorava e que você se reconecta com Deus. A palavra de Deus diz, ó, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E novamente, por que Deus fala isso? Deus sente orgulho, Deus sente felicidade de te ver fraco? Não, é porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, né? Porque aí eu abro os meus ouvidos para ouvir Deus, eu abro a minha boca para pedir ajuda para Deus. Quando eu tô me sentindo forte demais, eu tento fazer as coisas sozinho, eu tento fazer as coisas do meu jeito, eu tento fazer baseado na minha força, na minha experiência, mas quando eu estou fraco, é nesse momento que eu busco. Você observa que a maioria das pessoas vão mais à igreja, mais nos cultos de orações, oram mais, buscam mais, quando elas estão passando por um momento de prova. Por quê? Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Por quê? Porque aí eu dou ouvido para a voz de Deus, eu sou tratado, eu sou cuidado e aí eu me torno forte. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Muitas vezes quando você está se sentindo forte demais, autossuficiente, Deus não tem brecha para poder trabalhar na tua vida. E Deus precisa hoje encontrar espaço para trabalhar na tua vida. Então, o silêncio é onde Deus fala com a tua vida. Lembra lá em Salmos 46:10 que a gente leu? Deus não diz assim, ó, só aquietem-se. Ele continua, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ou seja, primeiro você silencia, depois você percebe Deus. Não tem como eu perceber Deus antes do silêncio. Não tem como eu perceber Deus no meio da bagunça, no meio do barulho. Quando eu silencio, aí sim, ó, me aquieto e saibam que eu sou Deus. E aí eu sei quem é Deus. Primeiro você se aquieta. O problema é que muita gente quer ouvir a Deus sem silenciar o barulho. Isso não vai acontecer. Você precisa silenciar. Então esse aqui é o processo da cura hoje para a tua vida. Fernando, como que eu faço para me curar? Deixa eu puxar a telinha para cá para ver se não atrapalha tanto. Enquanto a mente ela tá aberta, entra barulho, entra confusão na nossa cabeça.
Quando você fecha, o barulho, ele diminui. Nós aprendemos isso no episódio anterior. Barreira de contenção. Quando o barulho diminui, aí vem o silêncio. E quando vem o silêncio, vem o confronto. E é exatamente aqui que começa a sua transformação. Você quer ter sua vida transformada? Você precisa passar por todas essas etapas aqui. E aqui no silêncio, você ser confrontado. Está preparado para ser confrontado? Está preparado para isso? Vai ser desafiador, mas isso vai mudar a tua vida. E hoje eu quero que você feche os teus olhos e você ore junto comigo, para que nesse momento de silêncio você seja capaz de ouvir perfeitamente a voz de Deus sobre a tua vida. Senhor, nesse momento eu oro pela vida de cada pessoa que está sendo impactada através dessa palavra. Nós entendemos, Pai, tudo o que o mundo vem fazendo com as nossas vidas. Nós vamos entendendo, Pai, que precisamos criar barreiras de contenção na nossa mente para não deixar qualquer coisa poder entrar, Pai. E agora que nós estamos conquistando finalmente o silêncio, nós queremos, Pai, escolher a segunda alternativa, que é permanecer no silêncio para ser tratados por Ti, Pai. Venha tratar a nossa vida hoje, que através do silêncio nós possamos escutar a Tua voz, possamos ser disciplinados, possamos ser cuidados, Pai, para que assim nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Senhor. Prepara cada vida que está aqui hoje. Prepara cada coração que está sendo alcançado através dessa palavra, Senhor. E que nesse momento de silêncio, eles não venham se sentir incomodados. Que eles não venham se sentir tentados a voltar para a agitação, voltar para o barulho. Mas que eles possam escolher por vontade própria permanecer no silêncio, ser confrontado, ser corrigido, ser alinhado, Pai. Vai ser difícil, Pai, mas toda mudança, por mais que seja difícil, ela traz consigo grandes transformações positivas na nossa vida. E eu declaro, Pai, as vidas sendo transformadas, cada pessoa que está aqui, Pai, tendo um impacto grandioso em suas vidas através desse silêncio, porque hoje, Pai, no silêncio da nossa vida, nós escutaremos a sua voz e ouviremos e obedeceremos a Tua palavra, Senhor. É isso que eu declaro sobre a vida de cada pessoa hoje, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração. Para hoje, aproveita esse silêncio, não foge dele, não caia na tentação de voltar para a agitação que você estava. Continua em silêncio, porque é nesse silêncio que Deus quer tratar a tua vida. Que essa palavra abençoe a tua vida, o teu coração. E se você gostou, por favor, não guarda só para você. Aqui abaixo desse vídeo tem um botãozinho para compartilhar. Toca nele, copia o link e manda para algum conhecido seu. Pelo menos umas 5 pessoas, para você poder ajudar essas pessoas. Porque imagina só, o diabo está cheio de soldados, cheio de guerreiros, espalhando a palavra dele o tempo todo. Espalhando a missão dele o tempo todo. E muitas vezes nós que somos soldados usados por Deus, nós não temos sido usados, né? Se colocado à disposição para espalhar essa palavra também. Pega essa palavra e compartilha com algumas pessoas, tá bom? Se você gostou e ainda não está inscrito no nosso canal aqui, toca nesse botão para se inscrever. Nós temos vários conteúdos sobre esse também. Inclusive, gravamos uma série de mensagens, todas as mensagens que nós fizemos. Essa é a 6ª. Então, além dessa, tem mais 5 gravadas dentro da nossa playlist, tá? Aqui na descrição do vídeo vai estar o link, é só você tocar para você poder ir lá também. E nós temos o grupo de devocional, onde quase que diariamente, eu tento fazer diariamente, nem sempre consigo, né, por causa da correria, mas tento fazer quase que diariamente ali, dedicar um minuto da minha vida ali para entregar uma palavra de reflexão para vocês. Então, se você quer me acompanhar um pouquinho mais de perto, quer receber mais palavras para te animar, para poder te dar ânimo, esteja dentro desse grupo, o link está aqui na descrição também, tá? E para você que quer me acompanhar no Instagram, que é onde eu estou mais diariamente, é só você procurar Onando O Silva, tanto no Instagram quanto no TikTok, que você vai poder me acompanhar lá também, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu!